Um levantamento do Instituto Paraná Pesquisas mostrou que o presidente Jair Bolsonaro lidera com índices superiores a 30% das intenções de votos em 3 cenários de primeiro turno para a eleição presidencial de 2022. O Bolsonaro lidera aí nos 3 cenários que eles estipularam, né? O primeiro cenário que eles julgam aí ser o cenário mais provável para 2022, o Bolsonaro cresceu de 27 pontos, Paulo, para 30 pontos e meio aí. E aí, esse cenário tem o Sérgio Moro, que caiu de 18 para 12, o Fernando Haddad, que caiu de 14 para 9,5, Ciro Gomes, do PDT, com 10,3, subiu um pouquinho, né, nos décimos ali para 10,6, Luciano Huck foi de 6 para 8,1, aí lá João Moedo caiu de 4 para 2,9, João Dória, 3,7, subiu para 5,4 e o Guilherme Boulos de 1,2 para 3,5. Aí num cenário que fica um pouquinho mais apertado para o Bolsonaro, ele aparece com 31% dos votos, e aí o Lula entra no lugar do Haddad, mas mesmo assim caiu a intenção de votos do Lula de 23,1 para 17,8, né? E no terceiro cenário ele sobe ainda mais sem a presença do Sérgio Moro, o Bolsonaro aparece com 29,1, subiu de 29,1 para 33,7. Em todos os cenários também de segundo turno, Paulo, seja com Lula, com Huck, com Dória, com qualquer um dos candidatos, o Bolsonaro também, segundo a pesquisa Paraná Pesquisas, venceria no segundo turno. Bolsonaro subiu em todas as pesquisas? É por isso que o Joel não. Por isso que o Joel te conectou. Quando o Vini falou que ia botar isso na pauta, o Joel falou: não, dane-se. Hoje é Joe Biden e Joe Biden fazendo besteira e Bolsonaro liderando as pesquisas. Eu não quero fazer esse programa. Olha só. Falando sério agora. O Bolsonaro tá liderando com folga, subiu. Né? Imagina o terror, imagina hoje você acordar e você ir trabalhar na redação do Jornal Globo, o clima de velório, porque isso é sério. Os caras passam o tempo inteiro, quer dizer que então que o leite condensado Gate não funcionou? Quer dizer que todo esse desgaste, Bolsonaro homicida, vacinas e não sei o que, não funcionou? Será que o impeachment que o Joel queria fazer ontem porque o Bolsonaro falou palavrão não funcionou? Nada funciona? O que é isso? Que nada que esse cara faz todo dia no jornal dizendo que ele cometeu vários assassinatos, é um Hitler reencarnado. Nada disso cola e o cara continua, sobe nas pesquisas. Bom, tem alguma coisa de errado. Tem alguma desconexão entre o que as pessoas pensam e o que os jornais retratam. Tem alguma diferença, eu sempre brinco. Tem uma métrica muito boa. Faz uma pesquisa de opinião, agora faz essa mesma pesquisa de intenção de voto na redação dos 5 maiores jornais do Brasil. Vamos ver se o cenário não é o oposto. Agora, não são só boas notícias, tá? Vamos falar aqui um pouco de algumas más notícias. A primeira delas é que a polarização, ela cresce. Então, se você tem um grupo que apoia o presidente Bolsonaro, não importa o que os jornais digam, você tem um outro grupo que está odiando cada vez mais. E esse ódio, na minha humilde opinião, eu digo isso porque foi exatamente o que aconteceu nos Estados Unidos, eu acho que a próxima eleição de 2022 vai ser um referendo sobre o presidente Bolsonaro. Vão ser os bolsonaristas versus os anti-bolsonaristas. E o ódio ao presidente Bolsonaro está muito forte, inclusive entre membros da direita. Só isso explica um cara que eu considero um cara bom. Eu estava falando isso fora do ar ontem para o Paulo. Eu acho o Kim Kataguiri um deputado inteligente, acho ele competente, acho ele promissor. A gente tem alinhamento em várias pautas. Mas só o ódio irracional explica ele preferir o Sérgio Moro com a agenda, com a pauta que ele tem, que o MBL teve, ao presidente Bolsonaro. Então, isso está acontecendo cada vez mais forte. Você olha, na minha opinião, e a outra coisa importante para falar que tem a ver com isso, Paulo. Tem até um print teu que a gente guardou dizendo assim, Sérgio Moro não será candidato à presidência em 2022. Tô na aposta, hein? Eu não tenho tanta certeza por causa desse bichinho. Eu continuo na minha aposta. Esse demôniozinho, eu acho que nem ele sabe, tá? Para ser sincero. Nem ele, nem a esposa dele sabe. Mas esse demôniozinho que fica na cabeça das pessoas, você vai ser presidente, você vai ser presidente, você vai ser presidente, e você olha essa pesquisa de opinião. No cenário de segundo turno, você tem 39 Bolsonaro, 37 Moro
Aí você tem brancos e nulos, 18,8 e tal, e 4,5 não sabe. Cenário aberto. Cenário aberto. Totalmente aberto, dentro de margem de erro e dentro de margem de incerteza para daqui a muito tempo. Ele é o candidato mais competitivo. João Dória, coitado. João Dória é só na cabeça dele que ele tem condições de ser presidente. Você vê o resultado de segundo turno, 44 pro Bolsonaro e 29 pro Dória. Então, Paulo, mas eu não sei se você viu, por exemplo, Luciano Huck agora. Notícias estão circulando de que se a Globo oferecer, por exemplo, o programa para ele aos domingos, ele não vai ser candidato. Não foi isso? Tá rolando esse papo. Há esse dilema, né? Abriu o domingo, rolando. se for continuar, o Luciano seria um sucessor aí respeitável. Será? Será que ofereceram para ele esse domingo? Será que isso pesaria numa decisão? É um questionamento que as pessoas têm feito. Pelo menos é o que tá na imprensa, né, Paulo? Eu acho que Luciano depende de Moro, Moro depende de Luciano. Então, são os dois juntos como candidatos, seria o sonho do Bolsonaro, né? Porque você divide esse voto aí de centro antibolsonarista. Então, centro e esquerda, né? Antibolsonarista. Então, o que acontece é que eu acho que o Luciano Huck deve estar querendo saber o que o Moro pensa. E o Moro deve estar querendo saber o que o Luciano Huck pensa também um pouquinho. O candidato mais forte nesse momento, e é um candidato que tem mostrado uma certa resiliência, é o Sérgio Moro. O Sérgio Moro tem mostrado uma certa resiliência, ele também apoiou bastante, fez bastante bobagem, teve essa questão da empresa no qual ele foi trabalhar, advogando para clientes, não ele, né, mas a empresa com clientes meio estranhos, vamos chamar assim. E ainda assim, isso não afetou muito a popularidade dele, não. Ele tem um recall muito positivo pela ação dele na Lava Jato com a maior parte da população. Então, se você olhar assim, existe uma certa preocupação nesse cenário. E a maior preocupação é do Sérgio Moro. Os outros candidatos, no fundo, é isso que eu digo. Você vai ter 2022, a eleição é Bolsonaro versus Bolsonaro. Assim como a eleição aqui nos Estados Unidos foi Trump versus Trump. É muito parecido. Esses movimentos de pensamento popular, como os intelectuais brasileiros, como a cultura brasileira, eles bebem todos da fonte aqui. Você vê que as pautas estão ficando cada vez mais parecidas com as pautas aqui, né? Agora racismo virou pauta no Brasil, até no Big Brother. Vamos falar de Big Brother aí mais tarde. O nego usa racismo para pegar mulher, né, agora. Então, isso vem daqui. Racismo vai pegar mulher, boa. Isso vem daqui, isso é importado, é uma pauta importada. Eu acho que o cenário eleitoral você também vai ter isso. Você também vai ter uma importação desse modelo. Aqui foi Trump versus anti-Trump. E muita gente acha que o Trump perdeu por causa de fraude, embora as fraudes tenham acontecido, as irregularidades em votação tenham acontecido sem a menor sombra de dúvida hoje em dia. Apesar disso, você teve uma votação recorde contra o Trump. Porque não foi do Biden. Biden é um candidato... O que é o Biden? As pessoas foram votar porque foram votar contra o Trump. Então, muita gente pode votar contra o Bolsonaro nesses candidatos de centro.